boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Na sessão de hoje, com 75 deputados presentes na sala, aprovaram a discussão do Orçamento Geral do Estado, o Plano Nacional do Desenvolvimento, para o dia 6 de dezembro de 2015. Diploma do Regimento da Lei Orgânica do Funcionamento da Assembleia Nacional Popular, cuja primeira parte da evolução dos debates registrou-se pouco sucesso. Na ordem do dia agendada para hoje, consta a eleição dos membros da Inspeção Superior de Luta contra a Corrupção, reativação da Comissão Eventual para a Revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau, e assim como a apresentação, discussão e votação dos acordos internacionais e, por último, a discussão da apresentação do Orçamento Geral do Estado e, consequentemente, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que deve refletir no seu plano para o ano 2015. Um facto que mereceu uma discussão acesa durante o período dos trabalhos de toda a sessão de hoje. O presidente da Assembleia Nacional Popular defendeu a necessidade da discussão no dia 8 de dezembro deste ano, o Orçamento Geral do Estado e o Plano Nacional de Desenvolvimento, um diploma que foi votado na sua generalidade pelos deputados da Nação. O Orçamento Geral do Estado e o Plano Nacional de Desenvolvimento nos dias 25 e também não conseguiu. Agora vai ser apresentado dia 1. Portanto, penso que esse orçamento e o Plano Nacional de Desenvolvimento, de acordo com o artigo 130, deve ser apresentado. Depois veremos. Nesta sessão, os deputados aprovaram o projeto de lei sobre a subvenção vitalícia dos titulares do cargo político. O primeiro-ministro regressou ao país na madrugada de hoje. Após mais de uma semana de ausência, Simões Pereira considerou de positiva o périplo que o efetuou para Nova Iorque e a Cuba. Chegou esta madrugada vindo de um périplo que o levou aos Estados Unidos e a Cuba. Na Nova Iorque, o primeiro-ministro participou na reunião do Conselho de Segurança da ONU e também no encontro do Grupo Internacional de Contacto. Penso que foram boas ocasiões para renovar a agenda que tínhamos com várias instituições. A nível do Grupo Internacional de Contacto, penso que todos os presentes ficaram verdadeiramente positivamente surpreendidos com a adesão. O comunicado conjunto constata a participação e envolvimento de mais de 58 países e organizações. O Conselho de Segurança assumiu uma decisão que vai no sentido do apoio às reformas em curso no país e o Comitê de Consolidação da Paz na configuração Guiné-Bissau também assumiu apoios no sentido de facilitação do diálogo nacional. O encontro que tivemos com o secretário-geral das Nações Unidas e a que assistiu também o presidente da Assembleia foi uma ótima ocasião para juntos testemunharmos o momento político que se vive no país. Portanto, penso que globalmente as Nações Unidas de facto foram, a visita foi muito boa e os resultados são muito encorajadores. Durante a passagem pela Havana, Domingos Simões Pereira manteve encontros com altos dirigentes cubanos, em especial o vice-presidente Miguel Bermudez. A ideia forte que nós levamos para Cuba é que eu penso que todos os cidadãos guineenses reconhecem aquilo que Cuba sempre representou para o nosso país. Mas nós achamos que também é momento de nós alterarmos o quadro do nosso relacionamento. Nós não podemos ser sempre o país que pede. Pensamos que devíamos estar e devemos estar em condições de trabalhar juntos com Cuba para também encontrar setores de cooperação que possam também beneficiar Cuba. Discutimos vários aspectos e eles ficaram muito agradados com a nossa disponibilidade para juntos trabalharmos em setores em que possa também favorecer os interesses de Cuba. Foi o balanço de mais de uma semana de ausência no país. O primeiro-ministro reuniu-se com a Associação de Guineenses nos Estados Unidos. O encontro entre Domingos Simões Pereira e guineenses na diáspora aconteceu horas depois do chefe do Executivo ter participado na reunião do Conselho de Segurança da ONU. A maioria reside aqui em Nova Iorque. São membros da Associação Guineenses nos Estados Unidos. Vieram cumprimentar o primeiro-ministro e manifestar a preocupação face à situação atual do país que os viu nascer. O otimismo que dedicação a nós, não estou bem na reflexão dos seguintes, porque talvez gente na Guiné-Bissau não é se perceber qual impacto. Guiné é pequenino, é um país pequenino, mas é um país que tem nome imenso ali fora.
Então, neste momento, o nome está positivo, graças a obrigado, obrigado, obrigado. E obrigado por essa oportunidade que dão para cumprimentar a vós. E me estive sempre falar como, neste momento, a nós guineenses que está fora, não começando a apontar na cabeça, não falar bastante, o que é que não pode fazer para o país. Em vez de não apontar constantemente o que é que o país pode fazer para nós. Porque é ano de escola, esse tempo, de uma forma ou outra, não retribui para o país. Domingos Simões Pereira alinhavou os grandes objetivos do governo que dirige, asseverando que o momento não deve ser derruído. De facto, desde que nós chegamos, não teve a informação de como, apesar da comunidade reunir e estruturar uma associação, e que tudo guineenses que reconheci a validade daquela estrutura. Aquilo é de facto e triste, a hora que o nome é tipo de situação. Agora nós estamos num momento em que Guiné começa a ter ruído. Todo ruído que sai sobre Guiné é negativo. E não tem que evitá-lo. Não estou falando como não gosta de Guiné, não misterialmente para coisas bem diante, não está incentiva governante, não incentiva tudo o guinte, mas não está disposto a sofrer. Não é? Pensa como esse e um apelo que nós devemos fazer, não companheiros, não colegas, não amigos. Tem na diáspora, qualquer razão de não cantar nenhum outro. Não? Se tem alguma coisa que está certa, não sinta não papel. Não isso não está ultrapassado. Talvez por isso Cipriano Kassamá deu garantias por parte da ANPE. Não compreende muito bem a boa preocupação. Mensagem que vou lançar no lei é mensagem de unidade entre órgãos instituídos na República de Guiné-Bissau, de parte da Assembleia Nacional Popular. Não me estou garantindo como se problema não tem é que parte da Assembleia Nacional Popular. Os guineenses em Nova Iorque tiveram também a oportunidade de ouvir Simões Pereira a mostrar-se motivado com o encontro que manteve com o Grupo Internacional de Contacto. Sei verdadeiramente motivado, porque o nível de participação com declarações que faziam também no sentido de acreditar como o mundo me seguirá. Bom, gosto que o mundo me siga e se encontra realmente não merece ajuda. Aquilo que nós tudo não tem que contribuir para o ruído que tem. Porque hora que o ruído tem no nosso país, ninguém que está interessado na saber quem que tem razão. Ninguém que está interessado. Reunião que a TGB não teve o privilégio de assistir, visto que a equipa não chegou a tempo a Nova Iorque. Depois de Nova Iorque, Domingos Simões Pereira seguiu-se a Cuba para uma visita oficial. O primeiro-ministro está a ser acompanhado neste périplo pela ministra da Defesa Nacional e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional e das Comunidades. A chegada a Cuba, o primeiro-ministro guineense foi recebido pela vice-ministra cubana dos Negócios Estrangeiros. Após Ana Teresita González Fraga ter feito algumas considerações e cumprimentos de boas-vindas, Simões Pereira garantiu que estar no país de algum mandante significa ter um sentimento especial. Saber que estamos pisando a terra de Fidel. Estamos aqui na terra de Fidel. Como sabem, eu venho da Guiné-Bissau. Como sabem, vengo de Guiné-Bissau. Um país que tem toda a sua história ligada. Um país cuya historia está completamente ligada ao internacionalismo al internacionalismo y a la solidaridad de los cubanos. O apoio de Cuba. El apoyo de Cuba permitiu a independência do meu país. Permitió la independencia de nuestro país. O apoio de Cuba permitiu a formação dos quadros do meu país. El apoyo de Cuba ha permitido que los funcionarios y cuadros de nuestro país también tengan una formación. Portanto, estar em Cuba tem de facto um sentimento muito especial. Tiene para mí una implicación muy especial. A visita do chefe de executivo guineense a Cuba é motivo para reforçar a cooperação entre Havana e Bissau. A minha convicção de que vamos continuar a trabalhar juntos. De que vamos a continuar trabajando juntos. Agora com dois povos livres e independentes. También como dos pueblos libres e independientes. Temos muita cooperação a fazer. Tenemos muchas áreas de cooperación en la que vamos a trabajar. De salientar que a visita número 1 do governo da Guiné-Bissau fez manchete num órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, o jornal Grama.
O vice-presidente cubano agradece ao primeiro-ministro guineense pelo facto de ter solicitado, na última Assembleia Geral da ONU, o levantamento do embargo econômico a Cuba. Miguel Dias Bermudez recebeu Domingos Simões Pereira no Palácio da Revolução na cidade de Havana. Durante o encontro, os dois interlocutores analisaram também as relações de cooperação entre os dois países. Foi o mais importante encontro que o primeiro-ministro guineense teve em Cuba. Foi recebido no Palácio da Revolução pelo vice-presidente cubano, Miguel Díaz Canela Bermúdez, quem agradeceu no encontro privado o fato do primeiro-ministro guineense ter solicitado, na última Assembleia Geral da ONU, o levantamento das sanções impostas a Cuba há mais de 50 anos. Os interlocutores abordaram também as relações de cooperação entre Bissau e Havana. Minutos antes, o primeiro-ministro encontrou-se com o chefe do Departamento de Relações Internacionais do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, Ramón Balaguer Cabrera, a quem, após o encontro, Simões Pereira brindou com uma estatueta e um pano tradicional guineense. Um país que pensa e faz das suas fraquezas a força. Que convierte sus debilidades en fortalezas. E é isso que nós queremos também aprender. Es esto lo que nosotros queremos aprender. Antes destes encontros, Domingos Simões Pereira procedeu, ainda na Praça da Revolução, à deposição de coroas de flores no Memorial José Martí, monumento em memória do herói nacional da República de Cuba. De referir que no dia anterior o primeiro-ministro fez o mesmo ato no Parque dos Próceres Africanos, onde jazia a memória dos grandes africanos como Kwame Nkrumah, Agostinho Neto, Samora Moisés Machel, Amílcar Cabral e Simões Pereira rendeu uma especial homenagem a este último. Estamos aqui a render homenagem a Amílcar Cabral. Isso permite-nos lembrar que há cubanos que deram a sua vida. Siempre de que hubo cubanos que dieron su vida e que ficaram na Guiné y que se quedaron para que a Guiné fosse independente. Fuéramos hoy un país independiente. Hoje, sendo um país independente, na atualidade, sendo um país independente, vamos colaborar e vamos cooperar. Vamos a colaborar e cooperar em todas as áreas que sejam do interesse das partes. Que sean de interés de ambas partes. E é o que nós vamos analisar desde aspectos da saúde, lo que vamos a analisar, aspectos de la salud, da agricultura. Mas eu também queria discutir aspectos como a construção naval algunos aspectos como a construção naval e outros domínios que eu penso poderem ser de interesse comum. Podem ser de interesse comum. A anfitriã desta visita ao Memorial dos Grandes Africanos foi Auráldia Cabrera Guterres, diretor do Instituto Cubano para a Amizade com os Povos. A delegação do Ministério da Administração Interna que esteve no norte do país foi hoje ouvida pelas comissões especializadas da Defesa e Segurança, da Justiça e da Política Externa. Foi uma reunião que durou cerca de 3 horas, onde foram debatidos assuntos relacionados com o incidente de Farim. Mais de 3 horas de tempo foi a duração de um encontro entre a Delegação Ministerial da Administração Interna que esteve nas fronteiras da região do Oio. O incidente de Farim esteve no centro das atenções. O encontro visa dar ao Governo, à Assembleia Nacional Popular e ao Presidente da República o mesmo nível de informação. As comissões especializadas para áreas de defesa e segurança, a Comissão especializada da área de Justiça e da Política Externa pretendem saber mais informações acerca do acontecido com a delegação do Ministério da Administração Interna. Em um encontro a convite da Assembleia Nacional Popular, normalmente 3 comissões especializadas: Comissão especializada para a área de Defesa e Segurança, Comissão especializada para a área de Justiça e Comissão especializada para a área de Política Externa, tendo em conta a delegação ministerial que esteve na Norte, com o intuito, de facto, de ter mais elementos informativos sobre o incidente que houve na Farim. Entretanto, para falar como houve informações e trocas de alguns assuntos e informações também que a Assembleia
tem, porque havia uma delegação a norte para colher algumas informações sobre a situação. Eu penso que é muito bom, porque isto permite estrutura superior do Estado, tanto o governo como a Assembleia Nacional e a Presidência da República têm o mesmo nível de informação para permitir, de facto, uma tomada de decisão concertada. Segundo fontes bem colocadas, o governo convocou esta tarde a reunião do Conselho Superior de Defesa para analisar a problemática à volta deste incidente e tomar as medidas adequadas. O ministro da Administração Interna prossegue a sua visita pelo interior do país. Na terça, Botche Kandé esteve na localidade de Cambaju, onde funciona sob a vigilância de uma corporação fronteiriça, com o objetivo de passar novas recomendações contra a criminalidade. Em busca de novos alinhamentos para o serviço sob a sua tutela, particularmente nas regiões fronteiriças, com as obrigações para a reposição da autoridade de Estado, ainda que nas precárias condições operacionais, o Ministro da Administração Interna continua a percorrer o país para a promoção de novas recomendações capazes de barrar caminhos à droga, ao roubo de gado e ao tráfico humano. Tal como noutras localidades por ano tem passado, nesta campanha de averiguação, informação e sensibilização das guardas nacionais, Polícia da Ordem Pública e serviços de imigração na linha de fronteira, Botche Kandé começou assim. A não nós temos condições que tem. Mas se Deus ajuda, o governo vai fazer tudo por tudo para criar condições. E é corda sagrados. E tudo corda acabado que é na Guiné. É falar deste tem que manter. Não tem canto mais de 5.000 pessoas. E falar de como aqui 5 não acudem camaradas que se ali para poder guardar a Guiné-Bissau. Que é a confiança mais grande. Se botar aquilo lá, que é um pecado grande. O Ministro da Administração Interna avançou depois para o essencial da visita e foi promptório nas suas orientações. Droga, dia que passa ali na corda, e passa na bafata e descobrir no outro lado, camarada, que é uma boa responsabilidade. Com qualquer coisa que do no bem hoje, e ele que sumial. E passa na Bafatá, comissário regional, comandante de Guarda Nacional, para falar de droga passa na fronteira. E amba passa na fronteiras. Armas tiradas no nosso país e vai vir de outros lados. Ou armas saem lá e entram no nosso país e descobrir outros lados. E a boa bosta ali, camarada, que lá a bosque na vai responder. Comanga de coisas que não está ouvindo, roubo de vaca. Como que bonas está ali? No população na Cambali, para furtar vacas na Senegal. Bostali na Ecau. Como que bona diz a senegalense também, é na Camba, é bem furtar vacas, carnel, não sei o que, com outras coisas, Bostali. Se verdade e chigari tem, partindo de aos que acaba, farda irresponsabilidade, farda para ir por na corpo, apoiar alguém de confiança. E há alguém que cadibe de jingue e alguém só verdade. Boca por ter não farda, camarada, bona firma ali, para estrangeiro na passa ali, bona falar ranjam 25 francs, para comprar warga. Estão assim fixadas as regras, resta agora a sua aplicação na prática. Ainda em Cambaju, o ministro da Administração Interna esteve reunido com os populares. Botche Kandé pediu na ocasião a participação popular no combate ao crime. A visita do Ministro da Administração Interna para averiguar e deixar recomendações às corporações sob seu comando foi acompanhado de uma manifestação espontânea das populações para receber a comitiva com um vibrante entusiasmo, situação que levou Botche Kandé a aproveitar o momento para o encontro e pedir que a população reze para o bem-estar do país, colaborando com as autoridades locais no combate ao crime. Na pedir boa ajuda. Boi monin toro on ballal. Qual tipo de ajuda? Hongal ballal. Primeiro, follow bo garde si pa Guiné-Bissau. Du ane don leydi ndi Guiné-Bissau no du ane. Bo garde si pa tudo alguém que na trabalha dentro do estado de Guiné. Du ano don none neddo liggorodo he der laamu Guiné-Bissau he. Bo luta pa no pudi uni guinéens. Baden feere sippiro mawngo keɓen pottal enen piiw. No luta pa no kabako ala.
baɗen feere gitten pecce pecce he hakkunde meɗen. No luta pa fala kuma amin irasa es amin fula esi manjako esi pepel esi biya fada. Baɗen feere gitten fii leƴƴi peccindirgol leƴƴi oɗo ko pullo oɗo ko ceɗɗo oɗo ko balanto gitten ɗum. No luta tem pasensa pa no tene courage ngora ki alguien yara no falal kuma bu yara. Baɗen feere ta enen tami cuusal si neɗɗo falji han mbiyen ɗum a falji a haɗani ko sangi. No luta no coração pa desinfita pecado. Baɗen feere e nder ɓerɗe men hen baygol wadde ko sangani. Pa junta jinti e ka bon. Baddindirgol yimɓe moƴƴani. Tomadi alguien e ka bon. Ɓangol ko a wodani guyka moƴƴani. Pano podi fasi algum kusa. Ha bawen wadde hunde. Sopa e judano. Koma ballondiren ballon men. No segurança de estado e a bosque frimali. Li também. Do kala. Droga que tá dando no país que podia entrar ali. Por enquanto você ali. Ha droga ko wawara yakkude leydi. Dammani bolonda o in kam he ligne frontière he no en ballondir ta dum natani ga leydi ga. Pa falado yamba bu fuma bu fiiju dudu. Patira ropa na Bissau, camarade no tenki combatil. Fi yambaji di enen gandi ballen feere enen population o ballen guarda national gombe dobe ta dum yandi natani he leydi. Si boka juda Thomas ko se jinti. Que 5 pessoas podem guardar na terra assim tudo. No segundo momento, pediu também a participação das populações na reconstrução do país. Terra e de nós que na kumpul. Kono leindi ko enen godi ko enen kala chantin. Si a nós que danal a nós que na kumpul nang. Ko enen jakkindi han ko enen kala chantin ton. No kapudi padir na guerra. No beju na guerra. Pano disa no fiju na guerra. Kuno netu na guerra. Kila no tenki kabal anos ki firmali. Si esi bardadi. Si dum ko gonga han. No tira no kamisa anos tudo. Genen piu kiten wuteji men di. Kin kitene panu pa imara. Tamdo udere yono haddo udere mo. Kin kitene kalsa pa imara. Tamdo kalta tuba yono. Magine tenki sabina no tempo. Kono leydi ndi ko mawela he jamanu men. No tenki juda mutro kilala. Olhando para a questão da boa vizinhança, o ministro da Administração Interna concluiu. Pa alguém fica ali na Guiné-Bissau. Pa segundo da Guiné. Ba que ma casa mais. Mata gente na casa mais. Governo Guiné-Bissau. População de Guiné-Bissau. População Guiné-Bissau. C'est pas possível. Dum wawra wonde. Kila acabou. Não cana seta kila lá. Nesta visita, o ministro Boccia Kandé esteve acompanhado do secretário de Estado da Ordem Pública, Domênico Sanca, além dos diretores-gerais de diferentes serviços e autoridades regionais de Bafatá. O embaixador da Espanha, Alfonso López Perón, ofereceu um jantar à delegação dos empresários espanhóis da Casa África. O diretor-geral da Casa África e o ministro da Presidência reafirmaram a necessidade de impulsionar as relações econômicas entre os dois países, sobretudo nos domínios de transporte e turismo. Pequeno grande passo para os setores de transporte e turismo guineense. Depois de ter trabalhado há muitos anos com outros países do continente, é a primeira vez que uma importante delegação da Casa África de Espanha está no país. Casa África, ya el embajador lo ha dicho, es un consorcio constituido entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para impulsar las relaciones de nuestro país con el continente africano, en 3 grandes líneas. Una sería la diplomacia cultural, otra la diplomacia pública, y en este último año un esfuerzo muy grande en lo que denominamos diplomacia económica. Y este acto de hoy y esta delegación que me acompaña no es otra cosa que un acto de diplomacia económica. Para estabelecer as ligações entre os dois países, Dom Luís Padrão fez-se acompanhar de empresários no domínio da aviação civil. Binter Canarias es una compañía que se extinguió en su momento cuando se privatizó Iberia. Hoy día es una compañía privada de capital canario, pero que ha hecho una apuesta muy fuerte por el continente africano. Y hoy día une las capitales canarias con 10 ciudades africanas de manera directa. Nos gustó y le pedimos que nos acompañara a este viaje y que valorase y explorase las posibilidades de inaugurar una conexión con este país. Las decisiones en materia de aviación civil son siempre difíciles, son complicadas, pero estoy seguro que él le pondrá el máximo cariño, y si se dan las circunstancias, por un lado de aquí, de facilitar todos los permisos, y por el otro lado de cara a sus accionistas, el que las cuentas salgan, estoy convencido de que puede, y ojalá así sea,
que fructifique una conexión aérea entre Canarias, España y Guinea-Bissau. Bassirou já usou seus dotes castelhanos para demonstrar que Espanha e Guiné-Bissau têm muito em comum. Espanha é um país extremamente importante para Guiné-Bissau desde o ponto de vista social e econômico, porque muitos guineanos han escolhido a Espanha como segunda pátria. É uma comunidade importante de nossa diáspora em Espanha e entendemos que esta relação é uma relação natural. E para dizer que parece que a Espanha é o espaço mais ibero-áfrica que existe dentro da Espanha unida como nação. E penso que esta visita demonstra mais uma vez uma manifestação de interesse da Espanha com a Guiné-Bissau e entendemos que é uma oportunidade porque o governo da Guiné-Bissau, liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, temos uma estratégia clara de desenvolvimento e áreas como as que a Espanha está interessada em Guiné-Bissau são áreas extremamente importantes para a articulação do nosso projeto e nossa estratégia de desenvolvimento. Em isto queremos dizer que são bem-vindos a Guiné-Bissau. Ustedes são parceiros que podem ajudar a alavancar o projeto que temos em desenvolvimento, sobretudo em áreas de transporte e de infraestruturação, mas o mais importante para nós é a área de turismo. As Ilhas Bijagós na Guiné-Bissau e as Ilhas Canárias na Espanha, com perspectivas para ligações mais rápidas e muito mais baratas. Uma oportunidade para os empresários nacionais chegarem à Europa em poucas horas e por ligações rápidas para o resto do mundo. Durante o jantar, o ministro de Comunicação Social premiou a delegação espanhola com um manual de reservas do arquipélago Bulama-Bijagós. Tudo para que fique com ideias claras sobre as potencialidades turísticas do país ainda por explorar. As relíquias naturais do arquipélago dos Bijagós é uma boa carta que o país dispõe para dar saída no jogo da diplomacia econômica. Nosotros tenemos arquipélago de Bijagós, que es una zona extremadamente estratégica para nosotros, 4 horas de Europa, 4 horas de América, pero sobre todo algo que tenemos muy importante, que entendemos que tenemos que vender a la comunidad internacional en nuestra biosfera. Tenemos más del 20% de nuestro territorio como una zona de reserva natural. Y esto pensamos que puede ser articulado a través de un turismo ecológico. E por que não uma ponte entre Las Palmas de Espanha e Guiné-Bissau? E para que não fiquem com dúvidas quanto às potencialidades turísticas da região insular, a Gnelo Regala ofereceu um manual de lembrança ao Dom Luís Padrão. Não sou tão fluente em espanhol quanto o nosso Ministro da Presidência. Estamos no momento de arranque, o país está a estabilizar-se e pensamos que nessas condições os investidores poderão vir e temos potencialidades, somos um país ainda virgem, sobretudo na área de turismo, como foi dito pelo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, mas também na área dos transportes e penso que os passos que já foram dados hoje nos encontros que foram realizados vão permitir de facto que tudo arranque e da forma mais positiva possível. É esse o nosso voto. Nós estamos aqui como amigos, como facilitadores neste processo, mas os atores, como disse o Ministro, estão aí para poder fazer avançar. Como recordação, nada melhor do que oferecer à delegação que veio um livro que é resultado de uma colaboração entre Espanha e Guiné-Bissau, que é este livro, A Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bulama-Bijagós, um património a preservar. Definir estratégias e elaborar melhores parcerias ficarão ao cargo dos mais jovens membros do Executivo. A eles ficará a tarefa de estabelecer ligações econômicas entre Espanha e Guiné-Bissau. Quem diz turismo terá certamente que dizer viagem. E viagem é a mesma coisa que transporte. É mais uma oportunidade que está na Forja. Nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido para abrir a Guiné-Bissau ao mundo. Eu penso que isso é possível, é essa a nossa intenção
e o Governo vai se empenhar para que a Guiné-Bissau possa ter maiores oportunidades em termos da ligação do país com o resto do mundo. Este é um encontro muito profícuo. É um encontro que vai permitir que a breve trecho possamos criar condições apelativas a que os investidores possam investir na área do transporte e do turismo. E neste particular o turismo, como sabem, é o setor vital para o desenvolvimento económico de qualquer país. Os dois secretários de Estado podem contar com os bons ofícios do embaixador Alfonso Perrona. A Casa África, que está voltada especificamente para o continente africano, para acrescentar, fortalecer as ligações, as relações culturais e de diplomacia econômica que a Espanha e as Ilhas Canárias têm com o continente africano e, neste caso, nomeadamente com a Guiné-Bissau. É preciso que o país saiba jogar bem as suas cartas, porque os interesses manifestados não param de chegar aos gabinetes de João Bernardo Vieira e Vicente Fernandes. O secretário-geral do Ministério da Comunicação Social presidiu hoje a abertura dos trabalhos de formação dos jornalistas em matéria de construção da opinião pública num Estado de Direito Democrático. Organizado pela Uniogbiz em parceria com a Sinjotex, o encontro pretende reforçar as capacidades dos técnicos de diferentes órgãos de comunicação social. Jornalistas de diferentes órgãos da comunicação social público, privado e comunitário beneficiam de uma formação no domínio da construção da opinião pública num Estado de Direito Democrático. Organizado pelo Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, a iniciativa visa reforçar a capacidade dos mídias na construção da opinião pública. A grande lição que tiramos depois dos relatórios finais e das propostas feitas pelos participantes é que é gritante o esvaziamento financeiro do setor, que paralisa a atividade. É absolutamente necessária a formação dos profissionais para que sejam bons construtores de uma opinião pública esclarecida. Sem informação não há liberdade. A necessidade de equipamentos para que os órgãos de comunicação social também tenham ferramentas à altura para poderem servir o público. Para o secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, a formação de uma opinião pública depende da captação de informação. Uma das ideias na qual se cimenta a própria construção democrática é a satisfação das necessidades dos cidadãos através da captação da vontade da opinião pública. No entanto, essa vontade depende largamente da informação recebida, logo dos mídias, da própria comunicação política, que lhe fornece elementos da avaliação da conjuntura vigente. Nesta linha de raciocínio, a definição da democracia implica que o público tenha uma voz e impacto no governo. Daí a necessidade de uma boa formação da opinião pública. Se a opinião pública foi primordialmente considerada como uma comunicação pública dos cidadãos ao governo, pode ser quase entendida como aconselhamento público, ditador de diretrizes definidas pela vontade popular. Durante os 2 dias estarão em debate, entre outros pontos, o poder dos mídias na manipulação da opinião pública, direitos e deveres das fontes e dos profissionais de informação. O Sindicato Nacional dos Funcionários Aduaneiros realizou hoje de manhã a abertura do seminário sobre a Lei de Liberdade Sindical, Direito à Greve e de Manifestação. O ato foi testemunhado pelo representante do Ministro da Função Pública. Com o objetivo de capacitar os associados sobre matéria sindical, foi com este propósito que o Sindicato Nacional dos Funcionários Aduaneiros organizou este seminário. Segundo o presidente da SINFA, a lei já existe desde 1991, mas não está sendo respeitada pelas algumas administrações onde trabalham os funcionários públicos. Associados passa com seus direitos e também seus deveres. Uma administração forte, assim que está construído que trabalhadores que conhecem seu direito e seu deveres. É isso que nós estamos a fazer. No final do seminário, manga coisas não vai mudar. Dirigentes sindicais não vai estar mais capacitados, técnicas de negociação. É bom para dirigentes sindicais dominar essa matéria. Senão,
botar esse prejuízo para tudo associados. Então, para minimizar o prejuízo que tem sido que não pensa em organizar esse seminário. Carlos Lopes, em representação do Ministério da Função Pública, deixou a mensagem de encorajamento para os participantes, onde salientou que este seminário é importante porque vai informar os sindicalistas para poderem corresponder às suas responsabilidades sindicais. Que significa se ter conduta que está falando adequadas nessa relação que normalmente é de ter que ser parceiro, nesse caso concreto, que governa. Está decidido, está determinado na melhora que ser conhecimentos e com certeza ser capacidades, no que está a referir, portanto, a ser atividades sindicais. É ter um bom aproveitamento e conhecimentos que ela adquirir, perceber, de facto aplicá-lo depois na prática. Agostinho Sanha ainda salientou que os sindicalistas vão pôr em prática os ensinamentos com que irão sair deste seminário que termina amanhã. O Centro de Investigação Pesqueira Aplicada promove ateliê de consulta nacional sobre o plano de ação estratégica do projeto de proteção do ecossistema marinho. O ato de abertura foi presidido pelo diretor-geral da Pesca Industrial. Os técnicos da Direção-Geral da Pesca, em colaboração com os parceiros do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, estiveram reunidos para analisar o projeto da proteção do grande ecossistema marinho da Corrente das Canárias. Ao presidir a abertura do ateliê, o diretor-geral da Pesca Industrial realçou a importância do encontro. A importância ecológica do CCLME para o equilíbrio ambiental regional e a grande diversidade biológica e a sua conservação, as questões socioeconômicas ligadas à exploração dos recursos marinhos e costeiros do CCLME e o seu papel essencial para o bem-estar das populações e o desenvolvimento das comunidades locais e os problemas transfronteiriços ameaçadores à saúde do CCLME, a saber, o declínio dos recursos marinhos vivos, a degradação dos habitats e o declínio da qualidade da água. Os recursos gerados por este ecossistema são úteis para as nossas populações. Estes 7 países concordam que, face a esta importância do ecossistema, seria preciso que identificássemos as ameaças que pesam sobre a produtividade desse ecossistema. O serviço que acabamos de avaliar leva-nos a estimar os serviços produzidos pelo ecossistema em questão em cerca de 11 mil milhões de dólares por ano, utilizando de facto uma abordagem inovadora. Vitorino Ação Nada, diretor-geral do CIPA, falou dos resultados a esperar do ateliê. Não na espera, não, que esse ateliê, expressão nacional, engajamentos de problemas nacionais que têm reflexos no quadro subregional. O que ele quer dizer, não aborda problemas que está verificado a nível nacional ligado a recursos naturais, problemas que está verificado a nível nacional ligado a habitats críticos e problemas que está verificado a nível nacional ligado à qualidade de água. O que quer dizer, o que ele significa como? Se tem algum problema em termos de iagos, caçou iagos de uma maneira mais restritiva, mais ampla, ainda tem reflexos negativos em termos de recursos que tem na água e em termos de águas que não é usado e em termos próprios de que lugares, no caso concreto de pesca, de que pista vive nela. O encontro termina ainda hoje com a adoção de novas estratégias de proteção do grande ecossistema marinho da Corrente das Canárias. Continua a decorrer a conferência sobre a fiscalidade guineense, benefícios fiscais, exploração tributária e novas tendências da atividade mineira foram os temas de hoje. Quinta-feira é o segundo dia de debate em torno da fiscalidade guineense que reúne técnicos de diferentes organismos público e privado. Eugênio Moreira começou por fazer um enquadramento histórico desde a primeira conferência de há 30 anos. O que se fez há 30 anos, na verdade, foi o início da reforma fiscal. Essa reforma que foi iniciada em 1983, terminada em 84 em relação à tributação indireta e foi perseguida no ano de 1997 em relação à tributação indireta.
É esse exercício que nós estamos a fazer agora no sentido de tentar aproximar a fiscalidade direta, portanto, indireta, a nossa fiscalidade com a fiscalidade dos nossos parceiros de UMOA. É, portanto, um exercício interessante que poderá eventualmente conduzir a um processo de reforma fiscal na Guiné-Bissau. O professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa trouxe para esta conferência a importância dos benefícios fiscais. A questão dos benefícios fiscais é hoje em dia muito importante para a generalidade dos países em vias de desenvolvimento. Por um lado é preciso captar investimento e oferecer boas condições, portanto, aos operadores económicos. Por outro lado, é também necessário angariar receita e ter a certeza de que os benefícios não vão demasiado longe. Por isso, é um trabalho em que é importante fazer opções económicas muito claras. Os especialistas em assuntos fiscais discutem soluções face à crise do sistema da fiscalidade guineense. O apresentador do tema sobre o alargamento de base versus exploração da base tributária existente diz que o governo devia ser o primeiro a honrar com a fiscalidade. Este tema suscitou tanto interesse por parte da plateia, à semelhança de outros anteriormente apresentados, mas a preocupação do apresentador vai na ideia que o Estado não cumpre com a problemática da base tributária. É fundamental que o Estado comece a ser o bom exemplo da promoção do civismo e da ética fiscal. Quando a administração fiscal não consegue coletar as empresas públicas, coletar as entidades públicas, creio eu que muito difícil ainda seria avançar para o setor privado. Eu acho que a fiscalidade deve começar dentro do Estado, dentro do Ministério das Finanças, e depois alargar-se para o setor privado. Do arquipélago de Cabo Verde para esta conferência vem uma experiência de um conterrâneo que merece ser explorada. Relativamente a essa abordagem, já se organizou seminários com o envolvimento dos técnicos-chave do Ministério das Finanças, tanto de Cabo Verde, entidades ligadas aos Ministérios da Educação e da Cultura, porque se entende que os alunos e os atores na vertente cultural são bons elementos para fazer veicular os princípios e a mensagem-chave relativamente à necessidade de se adotar um novo paradigma em matéria de postura do cidadão relativamente ao cumprimento das suas obrigações com o fisco, mas igualmente à reserva do direito para controlar e exigir a prestação de contas por parte do aparelho do Estado relativamente à utilização desses recursos. A conferência sobre a fiscalidade guineense, uma transição inacabada, termina sexta-feira. Mais de 100 litros de lixívias e um conjunto de materiais higiênicos foram ofertados ontem ao Hospital Nacional Simão Mendes. O dom é da administração do Liceu João 23 e visa contribuir na prevenção da epidemia do ébola e outras doenças endêmicas. No âmbito da comemoração do seu 32º aniversário, a administração do Liceu João 23 ofertou materiais higiênicos ao Hospital Nacional Simão Mendes. Segundo a irmã Nilma dos Santos, o gesto visa reduzir as dificuldades do maior centro hospitalar do país. Entregar esse material para o hospital, para nós do Liceu João 23, é um momento de grande alegria, de grande emoção, em poder colaborar com a saúde de muitas pessoas. Nós trouxemos lixívia, que é produzida no nosso laboratório do Liceu João 23. Dentro do quadro de comemorações dos 32 anos do Liceu João 23, realizamos algumas atividades com os alunos, entre elas a arrecadação de material de limpeza para tentarmos barrar o vírus ébola e também lixívia que é produzida lá no nosso laboratório. De acordo com o responsável do laboratório do referido liceu, a preparação da lixívia é um trabalho que requer apenas... É um processo muito simples, que não custa tanto dinheiro assim, porque só num quilo e 700 gramas de sal, a lixívia é produzida a partir de sal. 1,700 gramas, nós produzimos 50 litros de lixívia. Diariamente podemos produzir 50 litros de lixívia. Portanto, é a primeira vez, mas não fica aqui, que nós
a direção do Liceu, vamos tentar dar mais donativos a respeito da lixívia para o hospital. Margarida Gomes agradeceu o apoio e disse que o dom vai contribuir na melhoria das condições higiênicas no Hospital Nacional Simão Mendes. A oferta que vocês nos fizeram é bem-vinda e veio no momento certo em que estamos a prevenção da ébola. E também ficamos muito alegres em sabermos que já no nosso país se pode produzir lixívia. Os nossos estudantes aí da escola já estão a produzir a lixívia. Até hoje pode ser oferta para um hospital para a prevenção da ébola. Portanto, isso me emocionou muito. E queria mais dizer também que estamos contentes no sentido de que a escola não esqueceu de nós. Liceu João 23, administrado pela Diocese de Bissau, assinala seu 32º aniversário. Com este gesto de solidariedade, colocamos um ponto final no telejornal de hoje. E para si que nos acompanhou, tenha continuação de uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.